Olá, BPM Friend! No último vídeo, quando a gente começou essa série de Hot Topics, eu sei que eu já comecei a bagunçar um pouquinho da cabeça de vocês, né? Mas foi proposital. Eu quero tirar vocês dentro da caixinha com os processos, de pensar só em modelagem, em BPMN, e mostrar pra vocês que tem muito mais coisa legal por aí pra gente pensar. E hoje não vai ser diferente. O tema de hoje é reutilização de processos. E não, eu não estou falando de copy-paste de processos. Dá um like nesse vídeo e espera que eu já estou voltando para te contar essa história todinha. Vamos lá então. Pensa comigo, existe uma diversidade de empresas enorme, com uma diversidade de equipes enorme, com uma diversidade de pessoas enorme, com uma diversidade de produtos, uma diversidade de serviços, diversidade de clientes, diversidade de localizações. Vocês acham mesmo que é possível ter um processo só que atenda tudo isso dentro de uma empresa? Antigamente, algumas empresas tinham muito essa ideia. Eu vou modelar todos os processos para padronizar todos os processos nas diferentes localidades, ou para os diferentes tipos de produtos, ou para os diferentes tipos de serviços. Mas hoje em dia, muita gente já percebeu que isso não faz mais sentido e que viva a diversidade, não é mesmo? Só que aí, se a gente quer abraçar essa diversidade, como é que a gente faz? A primeira coisa que a gente precisa, então, é se eu vou ter uma diversidade de processos, eu preciso ter uma maneira mais produtiva de definir e modelar os meus processos. Eu não vou ficar sempre definindo e modelando os meus processos do zero, quando eles têm uma série de coisas em comum também, não é mesmo? Aí não dá. Então, como é que eu faço para aumentar essa minha produtividade? Aí entra o nosso conceito de reutilização de processos. A reutilização de processos, ela está baseada em duas ideias: em adaptação de processos ou em composição de processos. As duas são válidas, as duas são possíveis. Qual é a diferença? A adaptação de processos, ela vem na ideia de que eu pego um processo que já estava definido e especializo ele, customizo ele, adapto ele para a minha realidade. Quando a gente falava, em adaptação de processos de software, não sei quem lembra disso, era muito nesse conceito, onde eu boto e tiro aquilo que eu preciso para o meu processo específico agora. E a composição de processos, ela vai na linha de que eu tenho componentes de processos, ou pedacinhos de processo, ou partes de processo, que eu posso combinar como se eu estivesse montando um Lego. Essa ideia também não é nova. No meu TCC da graduação, e lá se vão muitos mais anos do que eu gostaria, eu já falava disso. Eu trabalhei com a ideia da Beans Composer, que eram as composições dos componentes de processo. Quem quiser dar uma olhada, eu vou botar depois aqui na descrição o link desse trabalho, mas é muito antigo, tá, gente? Tem referências muito mais atuais sobre esse assunto. Então, a gente tem as duas possibilidades, beleza? Só que, tanto com a adaptação quanto com a composição de processos, eu preciso saber o seguinte: como é que eu vou representar o que é comum e o que é variável entre esses processos? Como é que eu vou pegar um processo e especializar isso para mim? Como é que eu crio um processo para ser comum para todo mundo? Essas perguntas sempre aparecem. E aí surge um conceito que pode ajudar bastante, que é o conceito de linhas de processos, em inglês Process Line. Esse conceito, ele também não é tão novinho, ele é originado das linhas de produtos de software, Então, a gente vê empresas que trabalham com equipamentos, com tecnologias, por exemplo, empresas de celulares, Elas têm linhas de produtos para os seus aparelhos. E a mesma ideia começou a ser adaptada para processos, para BPM. Então, qual é o conceito de linha de processo? Eu vou colocar aqui na tela para vocês a descrição, a definição desse conceito, tá? Mas eu quero enfatizar aí dois aspectos quando ele fala de partes comuns e partes variáveis. Eu acho que isso aí é essencial. E também quando ele fala de regras de composição e regras de recorte. Então a gente tem algumas regras para usar, tá? Para fazer essas combinações, essas composições possíveis do processo. A linha de processo, ela tem alguns objetivos. O primeiro eu já adiantei, que é a gente aumentar a produtividade na definição do processo, diminuindo o esforço de eu ter que criar aquilo tudo do zero. O segundo objetivo aí significa eu aumentar a qualidade do processo que está sendo definido, uma vez que eu estou reutilizando o conhecimento dos especialistas, porque aqueles processos que já estão lá para eu aproveitar, seja para adaptação ou para composição, já foram pensados, já foram definidos, já foram verificados por alguém, tá? Então eu não parto do zero. O terceiro objetivo é permitir justamente representar as similaridades e diferenças ou as variabilidades do processo. Eu também posso representar o que é obrigatório e o que é opcional no processo. Isso é muito legal.
E o quarto e último objetivo é diminuir os riscos de uma definição inadequada do processo. Diminuir os riscos de eu não ter o processo definido da melhor forma, uma vez que eu já estou reaproveitando tudo isso. Então eu vou conseguir fazer mais rápido, eu vou conseguir fazer com maior qualidade, com menor chance de eu errar, e eu vou conseguir representar o que eu preciso representar. Então é isso que a gente está buscando com essa linha de processos. Existem duas abordagens para a gente trabalhar com linhas de processos, duas formas para a gente trabalhar com linha de processo. O que a gente chama de modelagem para reutilização e o que a gente chama de modelagem com reutilização. Qual é a diferença? A modelagem para reutilização é quando eu estou criando um processo ou estou criando parte da linha de processo de uma maneira mais genérica que depois possa ser utilizada nos outros processos específicos que eu vou ter que definir. Então eu estou trabalhando para já deixar pronta uma estrutura que depois vai poder ser reutilizada nos meus outros processos. E a definição de processos com reutilização é quando eu estou definindo um processo específico, eu estou modelando o meu processo específico, do meu cenário específico, e eu estou partindo dessa estrutura reutilizável que está disponível para mim. Então eu vou aproveitar essa estrutura que está disponível e vou usá-la no meu processo específico. Tá? Então, são duas formas diferentes. Uma eu estou contribuindo com o todo, outra eu estou aproveitando esse todo para usar no meu cenário, na minha realidade. Então, são duas possibilidades. As duas aí eu vou estar modelando o processo, definindo o processo, tá? Só que eu vou estar modelando o genérico e a outra eu vou estar modelando o específico. Deu para entender? E aí, vocês devem estar se perguntando assim, Andréia, mas para, né? Não é essa maravilha toda, nem tudo é perfeito. Não, nem tudo é perfeito. A gente tem alguns desafios. O primeiro desafio é das próprias empresas de pensar assim, eu quero padronizar tudo, né, que todo mundo trabalhe igual em todos os lugares, em todos os produtos, em todos os serviços, da mesma forma, em todas as equipes, ou eu vou permitir, eu vou ter essa flexibilidade de eu ter essa variação entre os meus processos. Essa é a primeira discussão que a empresa tem que ter e que ela tem que conseguir chegar num consenso para poder usar a linha de processos. A segunda pergunta que sempre fica é como é que eu vou representar as variabilidades dos processos? E aí a gente tem três conceitos que a gente usa quando a gente trabalha com linha de processos, que são: primeiro, a gente trabalha com o que é mandatório e o que é opcional, ou seja, eu consigo representar aquilo que é fixo, que todos os processos têm que ter, porque a empresa quer que todos os processos sigam aquele pedacinho ou aquela atividade, então aquilo ali é obrigatório, e eu consigo representar normalmente através de um pontilhado, né? Eu coloco alguma marcação de que o mandatório é uma linha contínua e o opcional é uma linha pontilhada, e eu consigo mostrar o que é opcional. Então, o opcional significa que em alguns casos eu vou ter aquela atividade ou aquelas atividades e em outros processos eu posso não ter. Então, eu já estou representando aí, olha, algumas coisas sempre tem que ter e algumas coisas eu posso ser mais flexível. O segundo conceito que a gente tem que usar é o conceito de ponto de variação, variante e invariante. O ponto de variação é como se fossem os buraquinhos que eu posso escolher como é que eu vou preencher no meu processo. Então são aquelas atividades onde eu posso escolher acoplar componentes de processos diferentes. Eu posso escolher acoplar formas diferentes de executar aquele processo. Eu posso escolher preencher esses buraquinhos com subprocessos diferentes. Então pode ser que em um lugar eu execute aquela atividade com um conjunto de passos e em outro eu execute com outro conjunto de passos. E quais são os conjuntos de passos ou os componentes que eu posso colocar? As variantes. As variantes é o que está disponível ali na minha prateleira para eu escolher entre as formas possíveis de preencher um determinado buraquinho no meu processo. Vamos dar um exemplo. Eu tenho uma atividade que diz assim, olha, agora é a hora de levantar o processo com o cliente. Isso tem que acontecer. Mas ela é um ponto de variação, porque existem diferentes técnicas de levantamento que eu posso usar e cada equipe, cada analista pode escolher a sua técnica de levantamento. Então pode ser que um analista queira preencher ali com entrevista, um outro analista queira preencher ali com questionário, um outro analista queira preencher aquela ali com workshop e assim sucessivamente, tá? Então eu tenho as variantes, que são as técnicas possíveis e que estão ali disponíveis para eu preencher os buraquinhos que estão habilitados no meu processo. Quando alguma atividade ela não é um buraquinho que pode ser preenchida com diferentes variações do processo, então ela é uma invariante, ela não é nem um ponto de variação e nem uma variante, ela é uma invariante, ela é alguma coisa fixa no processo. E o terceiro conceito
conceito que a gente tem aqui que é importante são as regras. As regras, elas podem ser de inclusão ou de exclusão. Essas regras dizem o seguinte, as regras de inclusão primeiro, né? Elas dizem assim, olha, se você colocar essa atividade no processo, você também é obrigado a colocar essa daqui. E as regras de exclusão dizem o contrário. Olha, se você escolheu essa atividade para o seu processo, você não pode ter essa outra aqui. Então, a gente consegue assim, na nossa linha de processo, dar bastante flexibilidade e, ao mesmo tempo, garantir que algumas regras, que algumas exigências que podem ser até legais, né? Às vezes nem são da empresa, mas são de legislação, vão ser cumpridas e ao mesmo tempo eu dou flexibilidade para que cada equipe, cada localidade, cada produto, cada serviço represente a sua forma de trabalho. O que vocês acham disso? Interessante, né? Muito bacana, né? Bom, tem muita referência, tem muito artigo legal sobre essa história das process lines, sobre esse conceito de linha de processo. Então, se vocês se interessarem, quiserem saber mais informações, quiserem se aprofundar nesse tema, coloca aqui pra mim nos comentários, coloca o seu e-mail aqui nos comentários que a gente manda depois pro seu e-mail o artigo e as informações. Dá um like, se inscreve no canal, clica no sininho para ser avisado das notificações. Me contem se vocês estão gostando desses Hot Topics ou não estão curtindo essa ideia. E segue a Deca nas redes sociais, a gente está no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. E quarta-feira que vem eu volto com mais um vídeo dessa série de Hot Topics para vocês, pra gente falar semana que vem de mineração de processo.